tem falado através dos louvores, dos testemunhos que nós ouvimos aqui. Quero agradecer, já esquecendo, a hospitalidade. Eu não sei nem o nome da irmã quando eu estou hospedado lá em casa. Irmã Lourdes, né? Tudo preparado, com todos os detalhes, maravilhoso. E lá na casa do irmão Márcio, né? Márcio, né? Ao Sono Pasta, onde nós almoçamos, o pastor Daniel Valério. Que churrasco. Deus é bom, meu. Oh, Jesus. Se tiver outra festa amanhã, pode me convidar para eu ver o churrasco. Vamos ler a palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Já foi feita a leitura desse texto aqui, mas nós vamos repetir. Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Queridos irmãos, não é para nós nos surpreendermos quando nós dizemos que a palavra de Deus, ela cabe em qualquer lugar. Se nós possuímos uma estante de livros, independente de qual seja, e colocarmos a palavra de Deus por cima, ela será sempre superior a todos os livros. Se ela estiver no meio, ela será sempre o equilíbrio de todos os livros. E se ela estiver embaixo, com certeza será sempre a base de todos os escritos. Glória a Deus. Imagine que esta palavra é a palavra única palavra, segundo as Escrituras, que tem o poder de penetrar a divisão da alma e do espírito. É a única palavra que tem o poder de transformar vidas. E é baseado neste tema, escolhido para esta festividade, que Deus colocou em nosso coração esta palavra. Vivemos em plena pós-modernidade. Estamos no auge dos apelos pela transformação. Na verdade, o ser humano está perdendo o senso do limite entre ele e Deus. Mas nós precisamos ter em nossas mentes, em nossos corações, que Deus é o Criador e nós, suas criaturas. Quando o apóstolo Paulo vai abalizar as suas palavras, que é o tema desta festividade, ele se lembra ou utiliza-se de um texto
profeta Isaías, quando no capítulo de número 9, o verso 20 da carta aos Romanos, ele diz: mas tu, ó homem, quem és tu a quem Deus replicas? Porventura a coisa dirá ao que a formou: por que me formaste assim? Ou seja, Paulo está trazendo à memória de que nós não temos nenhum direito de mexer naquilo que Deus estabilizou. Os homens, em sua sabedoria, em sua ciência, tentam transformar alimentos, tentam transformar o corpo, tentam transformar os princípios das naturezas, e quando nós caminhamos ao lado da ciência, nós vamos observar que a sede de transformação, ela não cessa. Essa sede, ela é tão profunda que sequer os homens respeitam o Senhor Deus como o soberano Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Nada disso pode nos assustar ou deve nos assustar, porque embora nós estamos vivenciando isto no século 21, mas há mais de 2000 anos, a inerrante palavra de Deus, poderosa e inconfundível, trata deste absurdo assunto. Paulo disse aos romanos: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Glória a Deus. O mundo caminha nesta direção que para nós é ao contrário da fé que nós professamos. Porque o que Deus fez e o que Ele estabeleceu, a Bíblia diz que continua preservado pelo poder da sua palavra. O que é que podemos ver quando olhamos para o contexto vivenciado pela igreja de hoje? A carta aos Romanos, em sua grande parte, ela fala da manifestação da graça de Deus aos homens. E quando Paulo fala sobre esta manifestação, ele então trata da diferença inegável que existe entre o que fazemos e o que somos. Paulo sabia muito bem que as coisas que fazemos, elas estão separadas de quem nós realmente somos. Prova disso é
o que ele mesmo disse quando ele escreve: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está dizendo que a sua natureza não é exatamente o que ele quer ser. Ele está dizendo que, embora ele queira fazer o bem, mas a sua natureza não permite, porque a sua natureza é má. Quando trazemos isso para o contexto do tema que temos nesta noite, nós vamos observar uma grande dificuldade. Qual é a dificuldade? Anunciamos e proclamamos alto e bom som. O Brasil hoje conta com aproximadamente 30% de evangélicos, mas, curiosamente, nossa sociedade caminha de mal a pior. Os presídios estão superlotados, a violência campeia aceleradamente, a corrupção está presente em quase todos os segmentos da sociedade, o desespero toma conta da humanidade dia após dia, as doenças seculares vêm a cada momento, elas vêm trazendo males e males, confundindo até a própria ciência, e o único grito que resta para a humanidade é: o que é isso, meu Deus? O nosso tema deve ser encarado não apenas como um tema de festividade, mas como uma das faces da missão da igreja. Inconformados, chamados para transformar. Não é simplesmente o tema da festividade, mas é uma parte da missão que Deus confiou a cada um de nós. Glória a Deus! Aleluia! Inconformados com o sistema mundano, chamados para transformar a mente humana, porque o sistema mundano, ele vem cauterizando a mente do ser humano, mas nós somos portadores do antídoto, do remédio para desmanchar esta cauterização pelo poder da palavra de Deus, para que o homem possa entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A igreja, em sua nobre missão, deve ser um referencial de mudança. Não pode privar-se da sua principal responsabilidade: pregar o genuíno evangelho transformador. Esta é a principal responsabilidade da igreja. Enquanto almoçávamos hoje, comentávamos
algumas coisas acerca do reino de Deus. E nos comentários nos surge um questionamento. O que está acontecendo hoje com a igreja? E eu respondi, simples, deixamos de fazer o que é certo. O que é certo, pastor? Pregar o Cristo que salva, que liberta, que transforma e que conduz o homem para o céu. Invertemos e pregamos, não é que ele não faça, mas se tiver o contrário, o efeito não é produzido. E aí pregamos o Cristo que cura, que abençoa, que dá vitória, que resolve problemas e fica tudo por aqui. Mas a missão da igreja não é essa. A missão da igreja é pregar o Cristo que transforma o ser humano. Aleluia. A falta de mudança leva o ser humano a uma interminável guerra interior, e esta guerra fatalmente o levará à desgraça nesta vida e na vida futura. O homem precisa ser radicalmente transformado, e esta transformação precisa ser de dentro para fora. Glória a Deus. Eu vou repetir. Aleluia. O ser humano precisa ser radicalmente transformado, e essa transformação precisa ser de dentro para fora. Glória a Deus. Aleluia. À medida que entendemos nosso ser na perspectiva de Deus, quando percebemos quem somos nele, quando temos a sua mente, então o nosso comportamento, o nosso agir muda, e aí vai ficar parecido com quem de fato somos. A pergunta e a resposta: quem sou eu? Com quem que eu pareço? O que é que tem dentro de mim? Qual foi a transformação que eu tive? Quando as respostas a estas perguntas chegarem ao meu coração, então eu direi: de fato, eu sou parecido com aquele que me comprou na cruz do Calvário. Aleluia! E é esta a forma, este é o formato que cada um de nós precisamos ter. Precisamos ser transformados de dentro para fora, para que sejamos parecidos com aquele que nos comprou com seu sangue, que nos resgatou, que nos deu uma nova vida, que nos deu uma nova maneira de viver. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu ainda sou daquele tempo, pastor Daniel Valério, que nós andávamos pela rua, em qualquer lugar, e alguém olhava, e você cumprimentava, e dizia: eu te conheço. Quem sabe? Já te vi, não sei onde. Você já morou em algum lugar, na rua tal, na cidade tal? Nunca. Já trabalhou em tal lugar? Também não.
mas parece que eu te conheço. Pode ser, mas eu nunca passei por esse lugar. Então tem alguma coisa que está me dizendo que nós nos conhecemos. Glória a Deus. O que você é? Eu sou servo de Deus. Eu também sou servo de Deus. Glória a Deus. Aprendi com a palavra de Deus e com os meus pastores antigos que quando um cristão olha para o outro, pode não se conhecerem pelo plano terrestre, mas o Espírito de Deus vai e testemunha de que eu e ele somos servos de Deus, filhos do mesmo Pai, pertencemos ao mesmo Deus, servimos ao mesmo Senhor. Então por isso somos conhecidos um dos outros. E isso acontece por causa da transformação. Glória a Deus, aleluia. Ninguém é obrigado a ser transformado. Porque ser transformado é questão de querer. Glória a Deus. Oh, aleluia. E se nós quisermos e deixarmos, então o Senhor Deus fará em nós esta transformação. Ele mexerá em nossas mentes, em nossa maneira de pensar, em nosso modo de agir, em nossa maneira de reagir. Estaremos então mudados de dentro para fora pelo poder da sua palavra. Mas eu tenho que deixar, eu tenho que querer, eu tenho que pedir. Eu quero ser transformado, eu quero ser transformado. E esta noite, esta festividade é a oportunidade que o Senhor nos dá para que nós deixemos que Ele nos transforme dia a dia. Aleluia. Se formos transformados pelo poder da palavra de Deus, agora mesmo, neste exato momento, seremos melhores do que éramos antes, e daí em diante poderemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Enquanto não houver esta transformação, nós não conseguiremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nós sempre colocaremos a nossa vontade em primeiro lugar. Para que a vontade de Deus esteja em primeiro lugar nas nossas vidas, precisamos então ser transformados. Foi isso que Deus falou quando Ele disse a Samuel: achei um homem segundo o meu coração. Não é porque ele era melhor, mas é porque ele era transformado. Não é porque ele era bonito, mas é porque ele tinha a capacidade que Deus queria que ele tivesse. Aleluia. 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 Davi tinha todos os defeitos que nós temos. Davi tinha todos os altos e baixos que nós temos. Mas Deus disse: achei um homem segundo
repente, quando Deus dizia Davi para, Davi parava. Quando Deus dizia Davi chora, Davi chorava. E quando Deus se calava, Davi corria lá e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu preciso de ti. Em outras palavras, o meu ser é teu, o meu coração é teu, e eu quero que o Senhor trabalhe de dentro para fora em minha vida. Aleluia, Sérgio, andarabando resta. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Lamentavelmente, a igreja tem se adequado à forma do mundo. É emergente, é necessário a instauração de uma profunda transformação em nossas vidas. Precisamos de uma transformação que de verdade nos leve ao centro da vontade de Deus, para que de fato nós possamos cumprir a missão que Deus nos entregou. Missão esta de representar e apresentar o reino dos céus com excelência, semeando a palavra viva de Cristo. Foi isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos experimentar, ou melhor, deixar que Deus nos transforme dia a dia. Precisamos de uma profunda transformação de Deus em nossas vidas, e isso acontecerá quando decidimos romper com o velho homem, mudar radicalmente nossa maneira de viver. Porque o velho homem está presente a todo instante, e o velho homem constantemente diz: que é que tem? E a Bíblia responde: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quando o velho homem pergunta o que tem, a minha resposta: tem muita coisa, porque eu não sou daqui, eu sou de lá. O velho homem me diz: não faz mal. E hoje, no século que vivemos, o não faz mal está nos dizendo: isso aí não faz mal, só isso não tem problema. Enquanto o velho homem diz: isso não faz mal, a Bíblia responde: de que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Então faz mal sim. O velho homem diz: não tem importância. E a Bíblia responde: quando o velho homem diz que não tem importância, a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu, transformado pelo poder da palavra, não me deixarei dominar por nenhuma. Glória a Deus! Talvez aqui no Mato Grosso não seja tanto, mas como eu venho de um lugar um pouquinho mais volúvel, Rio de Janeiro, ainda tem mais uma: o meu pastor não fala nada. E aí o velho homem está dizendo: não, meu pastor não fala nada, já aceitei Jesus, estou na igreja, ele não fala nada. Não interessa, o que interessa é o que diz a palavra. Eita, e a Bíblia diz assim, ó:
obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pela vossa alma como aquele que hão de dar conta delas, para que façam com alegria, não gemendo, por isso vos seria útil. Ou seja, fala-se. Glória a Deus, aleluia. Fala, ele prega, ele ensina, então ele fala. Precisamos deixar o Espírito Santo sondar com liberdade nossos corações e nossas vidas, para que possamos por ele ser convencidos de que precisamos uma intervenção divina em nosso interior. Ser convencidos. Eu estou pregando aqui, posso até ter soado como uma brincadeira, quando eu disse que minhas pernas tremeram quando o pastor chegou aqui, mas não. Sabe por que não? Porque para cada dia, para cada momento, Deus tem uma palavra. Glória a Deus. Para cada coração Deus tem uma palavra, e isso me chama a responsabilidade. E quem tem responsabilidade treme as pernas quando tem que ser interlocutor daquele Deus. Nos criou. Aleluia. Que nos faz estar aqui. Aleluia. Aleluia. Oh glória. O meu glória e o meu aleluia não é porque alguém pede, mas é porque eu reconheço a soberania daquele que habita dentro de mim e que me faz viver transformado dia após dia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quem já teve um encontro de verdade com Cristo não pode viver com os olhos voltados para o pecado, a iniquidade que prejudicam a nós e aos demais que estão à nossa volta. A nossa oração deve ser sempre: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Todos os dias, sonda-me, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se afirmarmos que amamos a Deus, então é necessário que abandonemos a vã maneira de viver, para não ferir o coração de Deus. Precisamos ser transformados por causa de quem Deus é para nós, para o nosso próprio bem, para sermos agentes de transformação para o nosso próximo. Paulo, quando trata desse assunto, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glória a Deus. Examinamos esse texto, e aqui eu já estou caminhando para o encerramento. Existe algo que sai das profundezas da alma de uma pessoa que experimentou a transformação pela palavra de Deus. Paulo não estava falando da experiência de outrem, ele estava falando da sua própria experiência. E aí então ele utiliza toda a sua capacidade e comunhão espiritual para fazer com que nós possamos entender a urgência, a necessidade desta transformação. Rogo-vos, em outras palavras, insistentemente, com humildade, eu suplico, eu peço, empenhem-se para que vocês sejam verdadeiramente, diariamente transformados. E aí está o grande desafio que precisa
jamais poderá se conformar com o sistema mundano. Precisamos sim, enquanto há tempo, anunciar a transformação que somente Jesus pode dar. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Conformar significa tomar a forma. Conformar significa estar da forma que nos é apresentado. A forma do mundo não serve para mim. A forma do mundo não serve para a igreja. Nós temos que estar inconformados com a forma do mundo e pedir a Deus que nós sejamos encaixados na sua forma. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós fomos chamados, nós fomos convocados, não para sermos do formato do mundo, mas para sermos do formato do céu. Olha para mim e veja o brilho do Espírito Santo. Eu olho para você e vejo em você o brilho do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo de Deus, que inspirou o apóstolo Paulo a falar aos romanos, é o mesmo que está falando conosco aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. E não vos conformeis com este mundo. Talvez a mensagem menos pregada nos últimos dias em que vivemos é: Jesus está voltando. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eita glória, aleluia. Porque a conformidade com esse mundo nos impede de ver a glória que há de nos ser revelada. Glória a Deus, aleluia. É tão grande esta glória que Paulo, escrevendo, disse: aquilo que não chegou ao coração, aquilo que os olhos não viram, é o que Deus reservou para aqueles que não se conformam. Glória a Deus, aleluia. Eita glória. Glória, glória a Deus, aleluia. Só quem é inconformado consegue glorificar ouvindo uma palavra dessa. Glória a Deus, aleluia. Só quem é inconformado consegue entender a profundidade do que é ser separado do mundo. Consegue enxergar o ponto da glória que nos há de ser revelada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque quem é conformado, e eu preciso falar isso aqui para encerrar, ele diz assim: Jesus vai voltar, mas eu estou falando isso há mais de 2000 anos.
Quem é conformado com a forma desse mundo diz assim: Jesus vai voltar, mas não deve ser agora. Quem é conformado com esse mundo diz: Jesus vai voltar, mas também não precisa de tanta coisa. E o inconformado diz assim: eu esperei Jesus ontem e não veio, e estou esperando hoje. Quem sabe o pastor não termine de pregar, ou quem sabe o pastor Daniel Valério não consiga dar a bênção apostólica deste mundo, porque eu não sou conformado com este mundo. Estou esperando a glória que Deus tem revelado, reservado para mim, aleluia. E por eu não ter a forma deste mundo, eu não vivo aqui, eu ando aqui, eu trabalho aqui, mas o meu viver está no céu, onde Deus me espera. Aleluia! O inconformado espontaneamente glorifica a Deus, porque dentro dele tem um burburinho de glória, de alegria, de satisfação, de esperança, e sabe que está aqui por pouco tempo. O inconformado abre a boca para falar em línguas estranhas que o diabo não sabe o que é, o homem não sabe o que é, e a Bíblia diz que são as línguas que edificam o Espírito, nos colocam em comunhão com Deus, mas isso só acontece com os inconformados. Há 55 anos eu fui atrás, o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo, e eu continuo sentindo a mesma glória, a mesma alegria, a mesma unção, o mesmo poder, e a cada dia estou esperando a volta do Deus. Aleluia! Que este congresso sirva de alerta, que esta festividade sirva de alerta para todos nós. Os que já são inconformados, continue, cada vez mais. O mundo não me serve. Aleluia! Eu costumo dizer que quando nós chegarmos lá no céu, e sendo o pastor Melquisedeque, nós vamos ter que levar 3 sustos, pastor. 3 sustos. O primeiro susto: o irmão que eu pensava que ia vir, não veio. Glória a Deus. O segundo susto: o irmão que eu pensava que não ia vir, está aqui. Glória a Deus. E o terceiro susto: como foi que eu cheguei aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveito isso para encerrar a mensagem e responder a última pergunta: como foi que
eu cheguei aqui, inconformado com o sistema mundano. A inconformidade com o sistema mundano me trouxe ao céu. Glória a Deus, aleluia. Me entenderam ou se quiserem? Glória a Deus, aleluia. A inconformidade com o sistema mundano me trouxe ao céu. Glória a Deus, aleluia. Deus nos abençoe. Glória, glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Quem pode glorificar o nome santo do Senhor? Oh, aleluia. Irmã Helene, prepara o louvor, irmã Helene, por gentileza. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Quem conformado aqui, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Quando a irmã prepara o louvor, eu quero fazer um convite especial. Se alguém aqui nessa noite deseja aceitar Jesus, reconhecer Jesus como seu Salvador, levante sua mão por gentileza. Se há alguém aqui que deseja reconhecer Jesus como seu Salvador, levante a sua mão por gentileza. Se há alguém que deseja reconciliar com Cristo, há alguém que essa noite deseja reconciliar com Cristo,